Crenças limitantes. Você sabe como identificá-las? Sabe? Vamos falar um pouco sobre isso? Hoje eu tive uma conversação com algumas pessoas sobre esse assunto. E nós falávamos justamente de crenças limitantes, de crenças de maneira geral. Lembrando que crença é algo que é verdade para aquela pessoa. Uma crença religiosa, uma crença positiva, ela acredita que é possível ou acredita que é verdade. Então, de uma maneira bem simplista, isso é uma crença. E uma crença limitante? O que é mesmo uma crença limitante? E aí eu fiz uma pesquisa rápida e as pessoas, várias, contribuíram de diversas maneiras, trazendo conceitos os mais interessantes e que eu vou resumi-los aqui. Algumas pessoas disseram assim, olha, eu não sei, mas eu quero saber. Ótimo, isso é um bom caminho, certo? Não saber e querer saber já é um grande caminho para encarar possíveis crenças limitantes que existam. E você? Você tem um conceito do que é crença limitante? Você já parou para pensar o que pode ser uma crença limitante? Então, o convite é justamente para que pare um pouco e reflita que nesse mundo de pessoas ocupadas é bem possível que você também, como uma dessas pessoas, se depare com alguma crença que te limite. E, às vezes, no dia a dia, nem sempre é possível de parar e olhar para essa crença limitante. E aí várias pessoas contribuíram, dizendo, por exemplo, que crença é uma praga, que crença é coisa de quem não lê, que crença é realmente aquilo que faz com que a mentalidade da pessoa não se desenvolva, que crenças são mentiras que a sociedade inventa para impor a sua dominação. E lembrando que aqui sociedade são as pessoas de maneira geral, inclusive os pais, inclusive os cuidadores. Então é possível sim que uma crença tenha sido instalada por um momento desse. Crença também na visão dessas pessoas, mentiras. Então realmente crença é uma inverdade. Geralmente, uma crença limitante é uma inverdade. A pessoa pegou aquilo como verdade, pegou uma crença para chamar de sua e continua com ela. Até quando, né? E crença é um sentimento de menos-valia, de incapacidade, de baixa autoestima. Foi uma outra contribuição que veio também. Crenças são situações que se leva do passado como sendo uma verdade. Foi uma outra resposta para a pergunta que eu fiz do que é uma crença. Também que a crença ela não existe como verdade verdadeira, ela não é absoluta, ela depende do ponto de vista de quem nela crê. Faz todo sentido esse conceito que me foi apresentado para a crença. Foi dito também que uma crença pode ser hereditária. Olha que legal. Como é que eu posso entender, Fátima, que uma crença é hereditária? É quando, por exemplo, a minha mãe ouviu da minha avó que mulher não pode estudar. E a minha mãe falou para mim, de repente a minha avó já ouviu dos ancestrais dela isso e por isso ela não estudou. E aí fala para mim que eu também não posso estudar e eu falo para meus filhos que falam para meus netos e aí vai, de geração em geração. Então acaba sendo uma crença como hereditária nesse sentido, né? Então, também quando se compara um filho com outro filho, um filho com um sobrinho e por aí vai.
Então, foi dito também que é interessante identificar as crenças para poder mudar o mindset, e realmente faz todo sentido. Enquanto tiver negação, dificilmente vai se conseguir mudar algo, né? Se estou negando, como que eu vou mudar? Como é que eu vou identificar ali um ponto de melhoria, certo? E as crenças impedem a pessoa de seguir, evoluir. Foi um outro conceito que veio, que é um comportamento que impede as pessoas de seguirem, de evoluírem. Faz todo sentido. E pode impedir uma vida inteira. Veio também que uma crença são sofismas, ou seja, são argumentos que se ouviu e que aí trava a pessoa. A boa notícia é que tem jeito, tem conserto. A boa notícia é essa. E aí, nessa conversação, eu trouxe 10 principais tipos, 10 principais crenças que são costumeiramente pensadas e, o pior, verbalizadas. Então, continue aqui que no próximo vídeo eu trarei esses 10 exemplos de crenças limitantes. Lembrando que são muito, muito mais. Eu vou falar de 10. Combinado? Continue aí, tem mais vídeo para falar desse assunto. Tchau, tchau!